O milagre que mudou a vida de Cristiane. Cristiane tinha 42 anos quando os médicos lhe deram a notícia que mudou tudo. Senhora Cristiane, sua neuropatia diabética está avançada. Os nervos dos seus pés já estão muito comprometidos. A dor vai piorar, e o risco de úlceras e até amputação é real. Ela ouviu aquelas palavras como se fossem um veredicto sem apelação. Há 5 anos lutava contra a diabetes, mas nos últimos meses, as dores nos pés tinham se tornado insuportáveis. Queimaduras, agulhadas, uma sensação de facas cortando a cada passo. Às vezes, acorda no meio da noite com os lençóis ensopados de suor, tão forte era a dor. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos falavam em aumentá-los, mas ela tinha medo dos efeitos colaterais. Até quando vou aguentar isso, meu Deus, pensava, enquanto seguirá as receitas à risca, dieta rígida, insulina, exercícios. Nada adiantava. O pior não era só a dor física. Era o desespero de ver o corpo falhar, a vergonha de não conseguir mais calçar um sapato sem chorar, a angústia de depender dos outros. Seu marido, Mário, um homem simples e trabalhador, fazia o que podia, mas via a mulher que amava se apagar aos poucos. Os filhos, Lucas de 16 e Ana de 12, tentavam animá-la, mas percebiam o peso daquele silêncio em casa. Cristiane sorria para eles, mas à noite, quando todos dormiam, deixava as lágrimas caírem. Será que Deus esqueceu de mim? Foi numa tarde de sábado, quando a dor estava tão forte que ela não conseguiu nem levantar da cama, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Cristiane via ir e vir da igreja aos domingos. Minha filha, você não está bem. Eu sei que sofre, mas Deus pode te curar, disse Dona Maria com uma convicção que tocou Cristiane. Venha comigo amanhã. É só uma reunião simples, sem alarde. Mas lá, Deus ouve. Cristiane hesitou. Não era de frequentar igrejas, embora tivesse sido criada em um lar católico. Mas a dor falava mais alto que o orgulho. Se não der certo, pelo menos tentei, pensou. E aceitou. No domingo seguinte, Mário a ajudou a se arrumar. Cristiane escolheu uma saia longa e uma blusa de mangas, como via as mulheres usarem por ali. O prédio da congregação cristã no Brasil era simples, paredes brancas, sem imagens ou enfeites, apenas um letreiro discreto com as palavras "A Jesus Cristo é o Senhor". Dentro, os bancos de madeira enfileirados, os irmãos e irmãs sentados em silêncio, alguns com bíblias nas mãos. Homens de camisa social, mulheres de vestidos modestos, crianças quietas ao lado dos pais. Nenhum instrumento musical, nenhuma banda. Só vozes. Quando a reunião começou, Cristiane se surpreendeu. Não havia sermões longos ou gritos. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, leu um trecho da Bíblia e falou com simplicidade sobre a fé. Depois, os irmãos se levantaram para cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar? Cristiane sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira, mas uma paz que ela não conhecia. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, mesmo com dor, tentou imitar. Ouviu pedidos sinceros, nomes de pessoas doentes, famílias em dificuldade. Senhor, abençoa a irmã Cristiane, que está aqui pela primeira vez, disse uma voz. Ela abriu os olhos, surpresa. Como sabiam seu nome? No final, veio o momento que mais a marcou, a Santa Ceia. O ancião partiu o pão e serviu o suco de uva, explicando que aquilo representava o corpo e o sangue de Cristo. Quem crê e está arrependido, pode participar, disse. Cristiane sentiu lágrimas escorrerem. Não entendia tudo, mas algo dentro dela clamava por aquele Deus que aquelas pessoas serviam com tanta humildade. Quando o pão chegou às suas mãos, ela o comeu com reverência, como se fosse um remédio para a alma. Nas semanas seguintes, Cristiane voltou. Não por obrigação, mas porque sentia falta daquele lugar. Os irmãos a recebiam com carinho, sem perguntas invasivas. Dona Maria sentava ao seu lado e orava com ela. Senhor, toca no corpo desta irmã. Tu és o médico dos médicos. Cristiane começou a ler a Bíblia que ganhará de presente, marcando versículos como pelas suas pisaduras, fomos sarados, em Isaías 53:5.
A dor ainda estava lá, mas algo dentro dela havia mudado, a esperança. Até que veio o dia do batismo. Depois de conversar com o ancião e confessar sua fé, Cristiane foi batizada nas águas, como manda a doutrina da CCB. Quando emergiu da água, sentiu uma leveza que não era só emocional. Naquela noite, dormiu sem chorar. E na manhã seguinte, ao colocar os pés no chão, percebeu, a dor havia diminuído. Não era imaginação. Conseguia pisar sem gemer, calçar as sandálias sem lacrimejar. Correu para contar a Mário, que a abraçou sem palavras. Mas o milagre completo veio no culto de domingo seguinte. Enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, Cristiane sentiu um calor nos pés, como se mãos invisíveis os envolvessem. De repente, as queimaduras sumiram. Os espasmos, também. Ela se levantou, tirou os sapatos e pisou no chão de cimento. Nada. Nenhuma dor. Os irmãos ao redor perceberam sua expressão e começaram a louvar a Deus em voz baixa. Dona Maria chorava. O ancião se aproximou. Irmã Cristiane, Deus te curou. Mas não é para você guardar só para si. É para glorificar a Ele. Ela sentiu, emocionada. Naquela mesma reunião, Cristiane deu seu testemunho de pé, como é o costume na CCB. Com voz trêmula, contou sua história. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi médico, não foi remédio. Foi Jesus. Muitos choraram. Depois, o ancião lembrou, o milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Cristiane não só foi curada, mas nasceu de novo. Hoje, 2 anos depois, Cristiane não toma mais remédios para a neuropatia. Seus exames mostram os nervos restaurados. Mas o maior milagre, ela diz, foi o que aconteceu em seu coração. Agora, é ela quem leva outros doentes à igreja, quem ora pelos que sofrem, quem canta os hinos com gratidão. Aprendeu que a fé não é mágica, mas confiança em um Deus que ouve. Que a simplicidade da CCB sem shows, sem espetáculos esconde um poder que o mundo não entende, o poder de um Deus que age quando seu povo ora. E toda vez que pisa no chão sem dor, ela lembra da lição que mudou sua vida: Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento. Ele nos cura para nos ensinar a confiar nele, mesmo quando a dor parece não ter fim. Porque a verdadeira cura não está apenas no corpo, mas na alma que se entrega. Naquele mesmo ano, enquanto Cristiane compartilhava seu testemunho na reunião de jovens, uma moça chamada Ana Clara ouviu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha apenas 22 anos, mas já carregava um peso que parecia esmagá-la, um diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença que aos poucos roubava seus movimentos. Os médicos diziam que em pouco tempo ela não conseguiria mais caminhar sozinha. Ana Clara tinha ido à CCB pela primeira vez naquela noite, levada por uma prima que não desistia de insistir: vem só uma vez, por favor. Ela foi mais por cansaço do que por fé, cansaço das consultas, dos remédios que davam náusea, das promessas médicas que se esvaíam. Mas ao ouvir Cristiane falar sobre nervos restaurados, sobre um Deus que não abandona, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, mas uma pequena brecha para deixar a dúvida entrar. No final da reunião, quando o pastor convidou quem queria oração a se levantar, Ana Clara permaneceu sentada, imóvel. As mãos tremiam, o coração batia tão forte que ela temia que todos ouvissem. Foi então que Cristiane, sem nem conhecê-la, se aproximou e sentou ao seu lado. Com voz calma, como quem já esteve no mesmo lugar, ela perguntou: você quer que eu ore por você? Ana Clara balançou a cabeça, sem conseguir falar. As lágrimas caíram mais rápido. Cristiane segurou sua mão, uma mão que já não respondia como antes, andou com ela até a frente da igreja. Não houve gritos, não houve encenação. Apenas algumas palavras sinceras: Senhor, a senhora sabe o que essa moça está passando. Se for da tua vontade, toca nela hoje. Mas mesmo que não seja, dá a ela força para confiar em ti. Os dias seguintes não trouxeram um milagre instantâneo. Ana Clara ainda acordava com as pernas dormentes, ainda tropeçava nos próprios pés. Mas algo tinha mudado. Ela começou a ir às reuniões não por obrigação, mas por um desejo estranho de estar ali. Aos poucos, aprendeu os hinos, decorou os versículos que falavam de paciência e fé. E, sem perceber,
passou a orar não só pela cura, mas pela paz para aceitar o que viesse. Até que, 3 meses depois, durante uma reunião de doutrina, Ana Clara sentiu algo diferente. Enquanto o pastor explicava sobre a oração de fé, ela moveu os dedos dos pés daqueles dedos que há semanas não obedeciam e, pela primeira vez em meses, conseguiu mexê-los sem dor. Assustada, tentou levantar. As pernas, ainda fracas, sustentaram seu peso por alguns segundos. Não foi uma cura completa, não foi um pulo de alegria. Mas foi um sinal. Hoje, Ana Clara caminha com um andador, mas caminha. Os médicos, surpresos, reduziram a dose de seus remédios. Ela mesma ri quando lembra que, no início, achava que a CCB era apenas mais uma igreja. Agora, ela é quem ajuda a organizar as visitas aos enfermos do bairro, quem leva a palavra de conforto para quem recebe notícias ruins nos hospitais. Eu pensei que a cura era o mais importante, ela diz, com os olhos brilhando. Mas Deus me mostrou que o maior milagre era me fazer entender que, mesmo doente, eu ainda era útil. Que minha vida tinha um propósito, mesmo com limitações. E toda vez que segura a mão de alguém que está sofrendo, Ana Clara repete as mesmas palavras que Cristiane um dia lhe disse: Deus não nos abandona. Às vezes, Ele não tira a prova, mas nos dá força para passarmos por ela. E isso, para mim, já é milagre suficiente. Porque na CCB, os milagres não são só as curas que os olhos veem. São as vidas que se transformam quando um coração quebrantado encontra a simplicidade de um Deus que não precisa de holofotes para agir, apenas de um povo que ora, confia e não desiste. Ana Clara nunca imaginou que aquelas palavras que repetia como um bálsamo para os outros um dia voltariam para ela como uma âncora em meio à tempestade. Foi numa tarde de sábado, quando o sol já começava a se despedir do céu de São Paulo, que o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de sua irmã mais nova, Beatriz: Ana, é a mamãe? Ela está no hospital. Os médicos dizem que é grave. O coração de Ana Clara pareceu parar. Sua mãe, Dona Maria, sempre havia sido seu porto seguro, a mulher que, mesmo com as mãos calejadas de tanto trabalhar, nunca deixava de estender os braços para abraçar as filhas. Agora, era ela quem estava frágil, conectada a aparelhos, enquanto os médicos falavam em termos que Ana Clara não queria entender: insuficiência cardíaca, risco de parada, preparar a família. Ela chegou ao hospital com as pernas trêmulas, mas a primeira coisa que viu não foi o leito da mãe, e sim um grupo de irmãos da CCB já ali, de joelhos no corredor, orando em voz baixa. O irmão José, líder do setor, se levantou e a abraçou forte: Deus está no controle, irmã. Vamos confiar. Aquelas palavras, tão simples, acenderam uma centelha de esperança em seu peito. Dentro do quarto, Dona Maria estava pálida, mas quando viu a filha, sorriu fracamente e sussurrou: Minhas orações não são só por mim, filha. São por você também. Ana Clara segurou sua mão, sentindo cada batida fraca daquele coração que tanto amava, e então fez o que sempre ensinou aos outros: orou. Não com palavras bonitas ou pedidos elaborados, mas com o desespero sincero de uma filha: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio. Se a senhora ficar, fique para a tua glória. Se for a hora de partir, que seja na tua paz. Mas, por favor, dá força para a gente suportar. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, soro, e atenção silenciosa que só quem já esperou por um milagre conhece. Os médicos não davam muitas esperanças. Até que, na terceira noite, algo mudou. Era quase meia-noite quando Ana Clara, exausta, apoiou a cabeça ao lado da cama da mãe e adormeceu orando. Sonhou com um jardim cheio de flores brancas, e no meio delas, uma voz suave: Levanta, minha filha. Ainda há muito por fazer. Ela acordou de sobressalto e, ao abrir os olhos, viu Dona Maria sentada na cama, respirando fundo, como se tivesse acabado de emergir de um longo mergulho. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz que Ana Clara reconheceu imediatamente: era a mesma luz que vira em Cristiane anos atrás. A mesma paz que não vem dos homens, mas de Deus. Os monitores começaram a apitar, e em minutos os médicos corriam para o quarto, incrédulos. O coração de Dona Maria, que antes mal conseguia bombear sangue, agora batia forte e estável. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não tem explicação médica, murmurou um dos cardiologistas, coçando a cabeça. Mas Ana Clara sabia a explicação.
Ela já tinha visto isso antes. Quando Dona Maria recebeu alta uma semana depois, fraca mas sorridente, a primeira coisa que fez foi pedir para ir à CCB. E lá, entre lágrimas e sorrisos, ela testificou: Deus não só me deu mais tempo de vida. Ele me mostrou que minha história não tinha acabado. Que ainda tinha gente para abençoar, netos para criar, e uma filha para ver realizar sonhos que nem ela mesma sabia que tinha. Ana Clara, ao lado da mãe, entendia agora com ainda mais clareza: os milagres da CCB não eram só as curas que desafiavam a medicina. Eram as famílias restauradas, os corações que aprendiam a confiar quando tudo parecia perdido, e a certeza de que, mesmo quando a resposta demora, Deus está agindo às vezes na calma de uma oração, outras vezes no abraço de um irmão que chega sem ser chamado, ou numa voz que sussurra no meio da noite: não tenhas medo. Eu estou aqui. E assim, Dona Maria voltou para casa não apenas curada, mas transformada. Passou a frequentar as reuniões de senhoras na igreja, levava sopa para os doentes do bairro, e toda vez que alguém lhe perguntava como havia sarado, ela respondia com um sorriso maroto: medicina ajuda, mas foi a oração dos irmãos que me trouxe de volta. Porque na CCB, a gente aprende que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele ouviu a minha filha chorando no corredor do hospital, vai ouvir você também. E Ana Clara, que já tinha sido instrumento de consolo para tantos, agora via sua própria história se tornar um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São o pão diário de um povo que acredita que, quando Deus age, ele não faz pelas metade. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos fazer enxergar que, mesmo no meio da tempestade, nunca estamos sozinhos. A notícia da cura de Ana Clara se espalhou pelo bairro como um vento suave, mas poderoso. Não demorou para que pessoas que ela nem conhecia começassem a bater à sua porta, não só para ouvir a história, mas para pedir oração. Alguns vinham com dores no corpo, outros com o coração partido por perdas ou decepções. E ela, que antes se sentia tão pequena diante da doença, agora via que Deus havia transformado sua fraqueza em força para abençoar os outros. Um dia, chegou até ela Dona Maria José, uma senhora de mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas. Minhas filhas, irmã, eu não aguento mais, ela confessou, segurando um exame amassado. Os médicos disseram que é câncer, e que não tem mais jeito. Mas eu ouvi falar do que Deus fez na sua vida. Será que ele ainda faz esses milagres hoje? Ana Clara não hesitou. Pegou as mãos daquela mulher, ainda quentes das lágrimas, e disse com uma firmeza que só quem já tinha sido curado poderia ter: Deus não mudou, minha irmã. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos orar? Naquela mesma noite, na reunião de doutrina, Ana Clara levou Dona Maria José. O salão estava cheio, como sempre, mas parecia que naquele dia havia algo diferente no ar. Enquanto os irmãos cantavam o hino A Deus é Amor, Ana Clara sentiu o coração acelerar. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando algo especial. Quando chegou a hora das orações, o irmão que presidia a reunião chamou as pessoas que precisavam de um toque divino para frente. Dona Maria José, tremendo, se levantou. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos impunham as mãos sobre ela e clamavam a Deus em uníssono, Dona Maria José começou a chorar de uma forma que não era mais de dor, mas de alívio. De repente, ela abriu os olhos, olhou para as próprias mãos e gritou: as dores sumiram. Eu sinto que estou curada. O salão explodiu em louvor. Alguns irmãos choravam, outros levantavam as mãos em gratidão. E Ana Clara, ali no meio da multidão, soube que estava vendo mais uma prova de que Deus não só ouve, como age com poder quando seu povo se une em fé. Nos dias seguintes, Dona Maria José voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, agora não apresentavam mais nenhum vestígio da doença. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça e disse: isso não é normal. Mas se foi Deus, então glorificado seja Ele. E assim, mais uma história de milagre se juntou às muitas que já corriam pelos corredores da CCB, provando que, onde há fé verdadeira, não há doença que resista, não há tristeza que não se transforme em alegria. Ana Clara, que antes pensava que sua vida tinha sido poupada só por ela, agora entendia que Deus a havia guardado para ser um canal de bênçãos. E assim, entre sopas distribuídas, orações feitas e lágrimas enxugadas, ela continuou sua jornada, sabendo que, na congregação cristã no Brasil,
cada dia é uma nova oportunidade de ver a mão de Deus agindo. Porque milagre não é só sarar o corpo, é renovar a esperança, é mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá, pronto para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O milagre completo. Naquela manhã, enquanto Ana Clara servia a sopa aos necessitados, uma mulher chamada Marisa, com os olhos cheios de lágrimas, segurou sua mão. Irmã, meu filho está no hospital, os médicos disseram que não há mais esperança. Mas eu acredito que Deus pode. Sem hesitar, Ana Clara orou com ela, lembrando-se de sua própria cura. Horas depois, um grito de alegria ecoou pela igreja. O menino de Marisa havia acordado do coma, contra todas as previsões. Os médicos chamaram de inexplicável, mas ali, todos sabiam, era Deus. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias para nos poupar do sofrimento, mas nos transforma dentro dele. Ana Clara aprendeu que ser um canal de bênçãos não era sobre ter respostas, mas sim sobre ser um vaso disposto, mesmo quebrado, mesmo incerto. O milagre não estava apenas na cura do corpo, mas na fé que nasce quando compartilhamos nossas cicatrizes. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve, e isso sempre será suficiente. Ana Clara entendeu que cada sopa servida, cada oração murmurada, cada lágrima enxugada era uma semente plantada no reino de Deus. E assim, entre o pão partido e as mãos dadas, ela descobriu o maior milagre: viver para algo maior que si mesma. No final daquela semana, enquanto o sol se punha sobre a CCB, Ana Clara sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, sentia que sua vida, com suas dores e vitórias, tinha um propósito. E isso, sim, era um milagre que nenhum médico poderia explicar. Glória a Deus, sussurrou, enquanto a porta da igreja se fechava atrás dela, abrindo caminho para um novo amanhã.